Direto da redação. Eu já vou receber aqui o Ranulfo Vidigal virtualmente nos estúdios Vio Digital, aqui no programa Direto da Redação. Deixa eu cumprimentar o Ranulfo, dar o bom dia. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Bom dia para você e toda a galera aí, com essa grande audiência, meu amigo. Ranulfo, eu gostaria que você acompanhasse comigo agora a reportagem que vai entrar no ar sobre os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que divulgou a sua estatística do mês de julho. E aponta o seguinte, que no Brasil inteiro houve um saldo positivo na geração de empregos. Mas após a reportagem, nós vamos fazer um recorte regional. Vamos primeiro à reportagem sobre o CAGED. O mês de julho teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, em todos os estados. Ao todo, foram 218.902 vagas criadas. Esse número representa um aumento superior a 0,5% em relação ao mês anterior. Julho trouxe também um recorde. A quantidade total de empregos ativos com carteira assinada passou de 42.239.000. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O ministro da pasta, José Carlos de Oliveira, destacou que o número de empregos criados no acumulado do ano, de quase 1.561.000, supera as expectativas para 2022. Nós tínhamos feito uma estimativa em janeiro de 2022 da criação de 1,5 milhão de empregos, e agora a gente já tem, em 7 meses, mais de 1,5 milhão de novos empregos. A gente está falando de um recorde histórico do estoque de carteiras assinadas. Também queria salientar que o crescimento do emprego aconteceu nos 27 estados do Brasil. Entre os estados, São Paulo foi o que mais empregou, 67.000 trabalhadores, seguido dos estados de Minas Gerais e Paraná. Ainda segundo o novo CAGED, o salário médio de admissão em julho em todo o território nacional foi de R$ 1.926. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 15,31. O saldo positivo foi registrado nos 5 grandes grupos de atividades econômicas, e as que mais registraram admissões foram serviços, indústria e comércio. Em relação aos desligamentos, em julho de 2022, foram registrados quase 18.000 acordos entre empregador e empregado. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Meu caro Ranulfo, agora nós vamos aqui para um recorte regional. O que diz aqui uma reportagem do portal Viu, portalviu.com.br. Geração de empregos no Norte Fluminense com desaceleração. Segundo dados do CAGED, Macaé continua como principal empregador entre as cidades da Bacia de Campos. Trechinho da reportagem. Contrariando os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho no mês de julho, a região Norte Fluminense registrou desaceleração no mercado de trabalho, gerando 1.282 novas vagas de emprego formal no período. A desaceleração no recorte regional foi de 32,10% em relação a junho. Gostaria, Ranulfo, que você analisasse esses dados no macro, nível nacional, e no recorte regional avaliasse por que houve essa desaceleração. Bom, em termos nacionais, o que nós estamos tendo é uma recuperação do setor de serviços, que é o setor que mais emprega no país. E vamos continuar com essa geração de empregos, porque o comércio, no segundo semestre do ano, tradicionalmente contrata mais. E com a chegada do Auxílio Brasil em várias localidades, e na semana passada nós mostramos aqui o impacto do Auxílio Brasil no Norte Fluminense, com muitos recursos para o comércio, esta tendência de contratações no Brasil tende a se estender. A nossa região especificamente, nós temos que fazer um recorte para Macaé, que continua empregando bem, Macaé e Rio das Ostras. Macaé especificamente mais de 1.000 vagas, Macaé e Rio das Ostras quase 1.200, 1.300 vagas. Por quê?
porque a cotação internacional do petróleo continua favorável e a produção petrolífera na região continua contratando em termos líquidos, gerando renda. Também o setor de construção civil e o setor de serviços. Para as outras cidades, e especificamente a capital do Norte Fluminense, que é Campos, o que se observa é uma estagnação, porque a safra agrícola já deu o que tinha que dar em termos de contratação de mão de obra, e agora o setor serviços é o único que está contratando, mas o comércio, especificamente em Campos, ainda não se recuperou, embora haja uma tendência de, até o final do ano, fazer aquelas contratações provisórias para o Natal e para as grandes festas. Especificamente, Senhora da Barra contrata, mas na construção civil em um volume pequeno. Portanto, o que nós estamos tendo é o fortalecimento da questão petrolífera na contratação e a estagnação nas outras cidades, meu caro Roberto. Você veja então que a produção de petróleo ela se retraiu, diminuiu muito na bacia de Campos, porque hoje a maior parte da produção no Brasil está no pré-sal. Nós ocupamos hoje uma posição quase que minoritária na produção de petróleo em relação ao pré-sal, mas ainda apenas assim... 25%. Só para lhe corroborar o que você está dizendo. A produção de petróleo na bacia de Campos, que já foi 78%, atualmente é só 25%. Exatamente, mas ainda é que responde pela maior parte da geração de empregos, ainda que impulsiona o mercado de trabalho na bacia de Campos, ainda é petróleo, né, Ranulfo? Exatamente, o petróleo tem um efeito na geração de emprego e renda ainda muito expressivo e tem tido também forte componente na composição específica do gasto fiscal das prefeituras, porque a indenização do petróleo tem sido forte nas prefeituras de Maricá, nas prefeituras de Rio das Ostras, Macaé, Campos, São João da Barra, revelando assim a possibilidade dos prefeitos fazerem políticas públicas ativas na área de investimento público. Construção civil vai ter impacto positivo a partir disso, e na transferência de renda para as famílias. Portanto, o petróleo ainda é preponderante e determina o ciclo em algumas cidades, notadamente Macaé. Muito boa sua observação, Roberto. Ranulfo, tem uma outra questão também ontem, que começou, não sei como vai ser o desenvolvimento, no que vai dar o que aconteceu ontem no Iraque, que é um grande produtor de petróleo. Ontem começou praticamente uma insurgência no Iraque, com tiros em Bagdá, capital do Iraque, invasão de embaixadas do parlamento, toque de recolher começou a vigorar desde ontem. Isso vai impactar na produção de petróleo também, e ontem a cotação do barril de petróleo em função desse evento começou a ter uma reação em termos de valorização na cotação internacional, Ranulfo. Então é mais dinheiro nas prefeituras, né? Perfeito. Conflito lá no Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo em escala internacional, representa preço mais caro. Nós temos dois movimentos, Roberto. O movimento da taxa de juros internacional, que é a taxa de juros americana. Se ela continuar tendendo a subir, ela freia o ímpeto de alta do petróleo, e ele pode vir a se estabilizar aí na faixa dos $100 por barril. Outro ponto importante, e aí para nós especificamente aqui do Brasil, é a cotação do dólar em relação ao real. Como nós estamos praticando uma taxa de juros Selic do Banco Central muito alta, 14% ao ano, isso é um absurdo, isso representa uma taxa de juro real de mais de 6%, isso faz com que o dinheiro de fora venha para o Brasil para ganhar essa taxa gorda de juros, e com isso estabiliza o dólar em relação ao real em torno de R$5, né? O que favorece a você ter a capacidade de praticar preços de combustíveis menos agressivos. A gente já está vendo na bomba, Roberto, alguma coisa como R$5,50 de cotação da gasolina, especificamente. Eu observei isso ontem em nossa região. Portanto, se a gasolina continuar contida ou até cair mais, o poder de compra das famílias, que esta é a grande preocupação do brasileiro, a grande preocupação hoje é a carestia, junto com o emprego.
Se essa questão puder ser equacionada ou pelo menos minimizada, isso tem um efeito muito importante para este final de ano. Aliás, eu queria até pegar esse gancho, se você me permitir, para mostrar que ontem a pesquisa IPEC, divulgada por uma grande emissora de televisão às 9 da noite, 9 e pouca da noite, revelava uma certa estabilidade na questão eleitoral para o primeiro turno entre as duas candidaturas que polarizam, a do capitão Bolsonaro e do ex-presidente Lula, né? Tendendo a que nós possamos vir a ter um segundo turno também bastante acirrado. Especificamente para o estado do Rio de Janeiro, é bastante provável que também haja um segundo turno entre os dois candidatos que estão na frente nas pesquisas. Aliás, hoje, a pesquisa IPEC para o estado do Rio de Janeiro sai por volta das 7 da noite e deve mostrar uma certa estabilidade com o governador Castro e o deputado Freixo na frente, né? Portanto, esse movimento pré-eleitoral está muito associado, na minha concepção, à questão do poder de compra efetivo das famílias. 4 são as grandes preocupações hoje do brasileiro comum: carestia, emprego, saúde e segurança. Quando eu vejo os debates, Roberto, em que os candidatos não tratam desses 4 temas, que na minha concepção são fundamentais, eu fico entristecido, porque eles ficam perdendo tempo na questão da corrupção, na questão de quem gosta de mulher ou quem não gosta de mulher, quem gosta de ir à igreja ou não. Essas questões todas são questões menores neste exato momento. A questão fundamental neste momento é o poder de compra das famílias, é a questão do preço do leite, que está absurdo, é a questão do preço dos alimentos. Isto que tem que ser colocado em prática pelos nossos futuros dirigentes, mostrando à população o que vão fazer para aliviar o poder de compra das famílias. Isto sim é fundamental. Aliás, eu tentei neste artigo dessa semana, exclusivo para o portal Viu e para o Diário da Guanabara, explicar esta tendência do desenvolvimento e das possibilidades concretas para que o povão, que é quem paga a conta, possa ter melhoria. Essa que é a questão fundamental. O resto é conversa para boi dormir, como nós dois muito bem sabemos, né, Roberto? Exatamente, Ranulfo, eu concordo com você, mais uma vez, em gênero, número e grau. É muita discussão vazia, é muito disse-me-disse, é muito demodê. Por exemplo, eu estou vendo as pessoas badalando aí, discussão porque um candidato foi lá, aí foi malcriado como uma jornalista, aí porque a jornalista ela representa as mulheres e não sei o quê. Cara, olha só, a coisa precisa ter dosimetria. Nesse momento, eu preciso ser mais jornalista e menos emocional, menos passional. A questão toda é a seguinte: a jornalista que se envolveu no entreviro lá com o candidato, acho que foi até com o Bolsonaro com ela está longe de representar a lavadeira de roupa, ela está longe de representar a dona de casa que está sofrendo as agruras, as mulheres que estão despejadas na rua, as pessoas precisando de teto, está longe de representar as evangélicas, o conjunto da sociedade. Então, se a briga foi lá, a discussão foi Bolsonaro com ela, é problema dela com o Bolsonaro. Agora, não vamos generalizar um negócio desse para todas as mulheres, como se ela fosse a representante, ali tivesse um mandato delegado por todas as mulheres para representar a mulher como entrevistadora em um debate. Aí eu acho que a coisa ela merece todo mundo colocar o pé no chão nessas horas e se concentrar nesses fatos relevantes que você acaba de citar, né, Ranulfo? E o mais, a jornalista, que é uma pessoa extremamente inteligente, ela declarou para uma outra colega jornalista da Folha de São Paulo que ela ia fazer isso para provocar o capitão Bolsonaro. Ou seja, ela montou essa cama de gato para criar um fato político. E você que é jornalista, Roberto, sabe que num debate tem que ter esse fato político para mexer. E ela conseguiu, parabéns. O capitão Bolsonaro não teve a calma necessária, precisava ter tido. Mas o fundamental não é isso. Muito boa observação sua. O fundamental é responder o que vai ser feito para 1. Reempregar a juventude. 2. Acabar com esta carestia absurda. 3. Transferir renda para as pessoas que necessitam. 4.
dar segurança para as pessoas. E 5, dar um sistema de saúde com mínimo de qualidade para que as pessoas não sejam obrigadas a pagar caríssimos planos de saúde por aí. Concorda, Roberto? Concordo perfeitamente, Ranulfo. É por aí mesmo. Então são temas que precisam ser debatidos, precisam ser instados para que os candidatos abordem e perde-se muito tempo em disse-me-disse, em questões vazias, em fofocada, em briguinhas de revista amiga. Essa é a grande verdade. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação, Ranulfo. Muito obrigado, meu amigo. Um ótimo dia para você, para todos os seus telespectadores, ouvintes e um abraço para toda a equipe. E você confere os artigos de Ranulfo Vidigal em portalvil.com.br e também em diariodaguanabara.com.br.